Sala de Guerra, Pedro Dong. Uma palavra aos líderes. Capítulo 7. Tema desta semana: o líder como trabalhador da última hora. Meta de hoje: leitura das páginas 87 a 90. O espírito de trabalhador da última hora. Desfrutei muito do testemunho de um cooperador que disse que, de tanto ouvir testemunho dos comportores, resolveu sair 1h30 com eles para ter um pouco de experiência na comportagem. Os comportores, bem mais jovens do que ele, o levaram junto, fizeram alguns contatos na rua e depois disseram: agora vamos ao shopping para concluir este período de comportagem. O irmão pensou: shopping? Muitas pessoas me conhecem nessa cidade, sou funcionário do governo. Mas mesmo reticente, ele foi. O jovem comportor que estava com ele disse: eu já fui expulso 3 vezes deste shopping por orar com as pessoas e apresentar livros a elas. O cooperador pensou: o que leva um jovem a passar por esse tipo de constrangimento? Ele foi expulso 3 vezes e ainda quer voltar para o mesmo lugar e diz isso com alegria? A atitude do comportor em insistir e não desistir, mesmo diante de adversidades, é muito louvável e encorajou aquele cooperador. Esse é o espírito do trabalhador da última hora. Não é ficar sentado no sofá, nem pregar o Evangelho somente em condições favoráveis. Que o Senhor nos dê esse espírito, essa determinação. Os trabalhadores que vieram antes de nós. Os primeiros trabalhadores que seguiram o Senhor com toda a simplicidade sofreram com oposição e abriram caminho para os que viriam depois. Os do período da igreja em Esmirna sofreram fortes perseguições e muitos foram torturados e mortos por causa da fé. No período da igreja em Tiatira, temos os demais de Tiatira, que não se contaminaram, Apocalipse 2:24, e lutaram pela propagação da palavra de Deus. Eles foram fortemente perseguidos pelos que detinham o poder da própria igreja como instituição religiosa da época, mas não se intimidaram. No período da igreja em Sardes, muitos cristãos também pagaram o preço com a própria vida para sair dos erros da igreja em Tiatira. Lutaram para que a Bíblia se tornasse acessível a todos, e também muitos dos que nos precederam, conforme mencionei antes, aos poucos, de forma fiel ao Senhor, nos trouxeram grande luz sobre a visão e os aspectos práticos da igreja. Houve intenso labor por parte desses servos de Deus que com certeza serão lembrados e recompensados na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje somos guiados pela palavra profética. Agora chegou nossa vez. Temos a palavra profética tão brilhante nos dando direção. Por ela também percebemos a chegada da aurora, que está descrita em Salmos 110:3. Os jovens estão milagrosamente sendo despertados para formar um exército de vencedores para Cristo. Podemos ver claramente a ação dos 7 Espíritos atuando em nossos dias, dominando todas as ferramentas que o Senhor nos deu para a propagação do Evangelho do Reino em toda a terra. Espero que todos os cooperadores estejam envolvidos com esses encargos em suas regiões, em suas igrejas e promovendo cada um deles entre os irmãos. SEAP, Comportagem Dinâmica, Avança Jovem. Expo Livro, Bucafé. Central de Acolhimento, Rede de Cuidado, Mulheres Conectadas, Homens de Oração, colocando-se todos à disposição das pessoas com a frase: posso orar por você? Em todo e qualquer lugar, no dia a dia. Tudo isso que o Senhor colocou à nossa disposição é para quê? Para a edificação da igreja, para produzir uma igreja em total harmonia e unidade com Deus
e com o próximo. Uma igreja cujos membros se submetem ao operar da cruz e são destituídos de egoísmo, inveja, divisão. Uma igreja em que um ajuda o outro em amor, a crescer em Cristo. O resultado final é a edificação da habitação de Deus, do lugar de descanso de Deus. Isaías capítulo 66, versículos do 1 ao 2, Atos capítulo 7, versículo 49 e Efésios 2, 22. A generosidade do Senhor. A parábola dos trabalhadores na vinha mostra uma generosidade extra do dono da casa para com os trabalhadores do último turno. Espiritualmente falando, o Senhor tem sido bastante generoso para com os trabalhadores do final desta era. Por isso estou chamando de trabalhadores da última hora, os trabalhadores do final da era da igreja. Vamos fazer jus à generosidade do Senhor de nos ter colocado nesta era, amando, ruminando e praticando sua palavra, deixando tudo e negando a nós mesmos para segui-lo. Vamos abandonar nosso apego às coisas materiais e permitir-nos ser atraídos pelo Senhor para fazer sua vontade. Um caminho de constante restrição. A primeira vez que Jesus falou sobre seu sofrimento, morte e ressurreição foi depois da revelação da igreja e sua edificação em Mateus 16, 21. A partir de então, passamos a ter mais clareza de que a finalidade da morte e ressurreição de Cristo é a edificação da igreja. No capítulo 17, logo após a visão do Monte da Transfiguração, quando Pedro, Tiago e João viram o poder, a majestade e a glória do Senhor em sua vinda, ele falou outra vez sobre seu sofrimento, morte e ressurreição. Versículo 22. Portanto, ele revelou que só seria possível vir para tomar posse de seu reino depois de sua morte e ressurreição. Em Mateus capítulo 20, versículos 17 ao 19, lemos: Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Essa foi a terceira vez que o Senhor Jesus mencionou esse assunto depois de falar sobre os trabalhadores da última hora. Isso indica que a morte e a ressurreição de Cristo se tornaram o modelo e a base de nosso serviço ao Senhor com vistas à edificação da igreja. Nesse processo de edificação, devemos negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir o Senhor, levando sempre em nosso corpo o morrer de Jesus para que sua vida se manifeste em nós. Deste modo, em nós opera a morte, para que nos irmãos opere a vida. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 10 e 12. Esse é um caminho de constante restrição, mas por certo nos levará à glória.